Vamos ao exercício 4 desse módulo de resolução de exercícios sobre cálculo estequiométrico e massa molar. A equação a seguir representa a obtenção de ferro pela reação de hematita com carvão. Então, hematita é Fe2O3, um óxido de ferro, reage com carvão, produzindo ferro metálico e monóxido de carbono. Deu a massa molar da hematita, olha que legal, nem precisa calcular, 160 gramas por mol. Mas se precisasse calcular, a massa de um mol seria 2 vezes a massa do ferro, mais 3 vezes a massa do oxigênio, tranquilo. E deu a massa molar também do ferro, 56. Ok. Quantos quilogramas de hematita são necessários para produzir 1.200 kg de ferro? Letra B. Calcule em condições ambientes quantos litros de CO são obtidos por mol de ferro produzido. Duas perguntas. Primeira coisa, então, que a gente tem que fazer é balancear a equação. Geralmente, a gente começa a balancear, o jeito mais fácil, pelo composto que tem mais átomos de mais elementos químicos. Então, olhando aqui, a hematita tem mais átomos, então vou colocar o coeficiente 1, a gente sempre tenta com o coeficiente 1 para a gente ter os menores índices inteiros. Então, olha só, vou colocar aqui embaixo, mais carbono, reagente que está antes da seta reagente, produto que está depois da seta, ferro mais monóxido de carbono. Então, vamos lá. O que tem antes nos reagentes? Bom, eu tenho ferro, eu tenho oxigênio e eu tenho carbono. É claro que depois da reação vou ter os mesmos átomos e as mesmas quantidades. Matéria não desaparece. Eu colocando o coeficiente 1 aqui, desse composto, eu já sei que tem 2 ferros no reagente e 3 oxigênios. E o carbono? Não, vamos deixar o carbono para depois. Mas se eu tenho 2 ferros no reagente, eu tenho que ter no produto. Então, para ter 2 ferros aqui no produto, o coeficiente estequiométrico tem que ser 2. Já vai dar 2 aqui. E se eu tenho 3 oxigênios no reagente, eu tenho que ter 3 no produto. Então, já sei que o meu coeficiente estequiométrico do produto, do CO, é 3. Então, agora eu já sei todos os átomos do produto. Carbono vão ser 3 e oxigênio também 3. Agora eu volto aqui e coloco do carbono. Se tem 3 carbono no produto, tem que ter 3 no reagente. Então, o coeficiente aqui só pode ser 3. Nesse momento, a quantidade de átomos dos reagentes é igual à quantidade de átomos do produto. A sua equação está balanceada. Vamos colocar aqui então em cima. 3, 2 e 3. Então, a gente sempre checa se uma equação está balanceada. Agora, a gente vai passar para a letra A. Quantos quilogramas de hematita? Então, ele está relacionando hematita. Ele está relacionando hematita com são necessários para produzir 1.120 kg de ferro. Ele está relacionando hematita com ferro. A primeira linha da regra de 3, primeira linha, sempre é a equação balanceada. Vamos escrever a equação balanceada em relação só à proporção que reage desse reagente, que é a hematita, e a quantidade que forma do ferro, que é o que ele está relacionando lá no produto. O que eu sei é que 1 mol de hematita, quando reage completamente, vai formar 2 mol de ferro. É isso que a equação balanceada me dá. Ela me dá essa primeira linha da regra de 3. Só que ele está relacionando massa desse, porque olha a pergunta. Quantos quilogramas? A segunda linha da regra de 3 é sempre a pergunta. E ele está relacionando massa desse para produzir 1.120 quilogramas. Desse aqui ele também está relacionando, ele está dando em massa. Então, vamos transformar essa primeira linha da regra de 3 para massa. Então, olha só, 1 mol de
Fe2O3, qual que é a massa de 1 mol disso? Ele já me deu, ó, a massa dele é 160 gramas por mol. Então, vou trocar, tá? Vou trocar. 160 gramas de Fe2O3, que é a mesma coisa que 1 mol, é a massa de 1 mol. Mesma coisa não, é a massa de 1 mol. Quando reagir completamente, produz 2 mol de ferro, mas eu preciso transformar isso para massa, porque a pergunta é em massa. 1 mol de ferro pesa 56 gramas e 2 mol vai ser 50 mais 50, 100. 6 mais 6, 12. Vai ser 120 gramas de ferro metálico. Então, cada 160 gramas de óxido de ferro que reage, ou seja, cada 1 mol, produz 120 gramas de... Não é 120, 112. Ah, meu Deus! 112. 50 mais 50, 100. 6 mais 6, 12. 112 gramas de ferro. Pronto, minha primeira linha tá ok, que tá em massa e massa. Agora vamos para a segunda linha da regra de 3. É a pergunta. Qual é a pergunta? Então, essa daqui, ó. Essa daqui eu não vou usar em massa. Qual é a segunda linha? Quantos quilogramas de hematita? Então, qual que é a massa de hematita X? Só porque esse resultado vai dar em gramas, ele quer em quilogramas, não tem problema. Vão ser produzidos, são necessários X para produzir 1.120 quilogramas de ferro. Então, aqui a gente vai fazer uma conta, a gente vai multiplicar cruzado. Vamos lá. 112 gramas vezes X. Então, olha aqui, ó, 112 gramas. Eu vou colocar a unidade porque ela vai cortar, tá? Vezes X. Esse vezes esse é igual a 160 gramas vezes 1.120 quilogramas. Olha só, vamos isolar X aqui. Então, X é igual a 160 gramas vezes 1.120 quilogramas dividido por 112 gramas. Aqui eu corto gramas com gramas, porque minha resposta já vai dar em quilograma. Então, olha só, 1.120 é 10 vezes maior do que 112. Então, aqui fica 10. 160 vezes 10 vai dar 1.600 quilogramas de hematita. Então, são necessários 1.600 quilogramas de hematita para produzir 1.120 quilogramas de ferro. Vamos à letra B? Vamos então. 1, 3, 2 e 3. Então, aqui. 1, 3. Vamos colocar os coisinhos de novo. 1, 3, 2 e 3. Olha lá, então, a letra B. Calcule em condições ambientes quantos litros de CO. Então, ele está relacionando isso aqui. Litros, nem é mol e nem é massa. Litros, quantos litros são obtidos por mol de ferro produzido? Então, aqui está relacionando um mol. Já está em mol, né, na equação. Legal, não preciso transformar. Então, ele está relacionando ferro com monóxido de carbono. Ele me dá o volume molar, o volume de 1 mol nas condições ambientes, que é 22,7 litros por mol. Cada 1 mol de qualquer gás, qualquer, pessoal, pode ser hidrogênio, pode ser hélio, pode ser monóxido de carbono. 1
um mol de qualquer gás, nas condições normais de temperatura e pressão, ocupa um volume igual, que é 22,7 litros. Né? Ok, então vamos lá. Então, vamos pegar a primeira linha da regra de 3. Primeira linha é a minha equação balanceada. Então, ó, cada 2 mol de ferro, tá aqui, equação, cada 2 mol de ferro que é produzido lá na reação, também são produzidos 3 mol de CO. Deixa eu tirar um negocinho que tá aqui embaixo. Só porque essa primeira linha desse jeito não vai dar certo, porque a pergunta, vou reescrever essa linha, a pergunta é mol desse, então vou deixar 2 mol de ferro. E esse aqui ele não quer saber em mol, quer saber em litros. Eu sei que 1 mol ocupa 22,7 litros. E 3 mol é 3 vezes mais. Então, eu vou colocar 3 vezes 22,7 litros de CO. Então, ó, se cada 2 mol de ferro que são produzidos, também são produzidos 3 mol de CO, ou seja, 3 vezes 22,7 litros, agora eu vou montar a minha segunda linha da regra de 3, que é a pergunta. Então, não vou usar essa primeira linha, porque a pergunta não é mol com mol, é mol com volume. Vamos na segunda linha. Quantos litros de CO, vai dar em litros de CO? X. Serão obtidos por mol de ferro produzido. Então, cada 1 mol de ferro produzido. Se 2 mol de ferro produzido geram também um volume de CO 3 vezes 22,7 litros, e só 1 mol é metade disso. Certo? Vamos fazer essa conta? 2 vezes x, 2x é igual a 1 vezes 3 vezes 22,7. X é, vamos passar o 2 dividindo. Então, 3 aqui, aí é aquele momento, cada um faz a conta aí do jeito que achar mais fácil, né? 22,7 dividido por 2, isso aqui dá o quê? 3 vezes 22 dividido por 2 dá 11. 7 dividido por 2 vai dar 3,5, aqui 35. Né? A gente pode multiplicar isso aqui. Enfim, x é igual. Vamos fazer aqui essa continha. Não vou abrir calculadora não. Vamos lá. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 3, 9 e 1, 10. Sobe 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. 3 vezes 1, 3. Duas casas, depois 2 casas decimais. Então, isso vai ser 34,05. O que, pessoal? Litros de monóxido de carbono. Então, se cada 2 mol de ferro produz essa quantidade de litros de monóxido de carbono, minha equação me deu isso balanceado. 1 mol vai produzir 34,05 litros de monóxido de carbono. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo exercício, exercício 5, não percam. Obrigada.